Olá, pessoal. Dando continuidade, terceira parte. Vamos lá, Ju. Bom, então a gente estava falando um pouco sobre, no slide anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre como essa nova vivência que o Preciado estava tendo a oportunidade de experimentar e de outras pessoas trans não traz, né, de forma alguma uma liberdade total e a diminuição de violências possíveis, né, de sofrer, né, antes como mulher, agora como um homem trans, mas sim que traz algumas vantagens, né, que poderiam então ser pensadas como os benefícios desse hackeamento, né? Então, esses traços, né, que a vida deixou nele, vai se tornando cada vez mais conectado à realidade que ele estava vivendo agora, e seria impossível de conectar, de dizer que ele se tornou simplesmente um homem, né? Ele está chamando que ele tá dizendo desse corpo vivo, não é só o corpo enquanto objeto anatômico, mas sim esse somatec, que seria um arquivo político vivo. O que que ele quer dizer com isso, né? A somateca, né, é um conceito do Preciado, ele substitui a ideia de um corpo enquanto fixo, né? Tipo, o nosso corpo enquanto com seus próprios contornos, né? Ou então fixo no sentido de um corpo que é e que vai morrer do mesmo jeito, né? Pelo contrário, ele vai dizer que nosso corpo é um arquivo político vivo, moldado por essas tecnologias de poder e que deixam marcas históricas e culturais. Essas tecnologias, né? Então, quais são essas tecnologias? A forma de viver a feminilidade, né? As roupas, a forma como esse corpo tem que se portar, a pedagogia da expressão do movimento desses corpos, a forma como a tecnologia da medicamentosa evolui para criar uma nova feminilidade, né? No sentido da pílula, no sentido dos outros hormônios. Isso tudo vai deixando, né, marcas que vão muito para além da pele, né? Então, mas que passam por esse corpo. Outras instituições que também poderiam deixar, que também são arquivos políticos, são os museus, as bibliotecas, mas eles não são vivos, né? O corpo, ele pode desestabilizar essas normas, né? Criticar e desestabilizar essas normas de sexo, gênero, raça, e assim, né, moldar um novo corpo, né? Ah, Ju, pode deixa eu falar. fazer um contraponto aqui. Então, o que ele está dizendo, se nós pensarmos aqui na, na teoria do amadurecimento, do Winnicott, ele está dizendo que essa tendência inata ao amadurecimento, esse homem como uma amostra temporal, ou esse corpo como amostra temporal, na verdade, ele pode ser afetado, atravessado pela sociedade, pela política, pelos regimes, de forma que descaracterizaria e tiraria desse lugar de todos estamos nessa linha, vamos dizer assim. Todos nós passaremos igualmente por essa linha. Claro. É, Poderíamos pensar, dessa forma. sim, com certeza. Por outras questões, não só pelas que ele está trazendo, né? Mas também, por exemplo, quando ele fala de é, raça, por exemplo, de que os corpos não são transpassados pelas mesmas questões políticas e mesmo poder, todos os corpos, né? É, existem os corpos que são deixados morrer e os que não são deixados morrer, né? Os corpos que são autorizados a falarem e os que não são. E não são só pelas tecnologias de gênero nesse sentido, mas também, nesse caso, pela criação das ideias de raça, né, por exemplo. Mas o que ele vai trazer é que todos os corpos seriam perspassados, né, não só os corpos trans, mas sim todos os corpos, inclusive os ditos naturais, né, ou normais, que bastasse recapitular os momentos nos quais as ideias de gênero, raça foram criadas, né, de sexo, gênero e raça foram criadas para se notar, né, os objetivos políticos disso, e notar como esses corpos frequentam os espaços com agências diferentes deles e dos espaços sobre eles, né? Então, que todos esses corpos estariam sujeitos, né, a essas questões e que poderiam, então, assim, recapitular onde isso
o que seriam essas cicatrizes, né, poderiam ajudar a dar pistas sobre essa desnaturalização, né, dessas ideias. De uma forma bem simplista, bem simplista mesmo, seria um convite a olharmos o que seria uma parentalidade suficientemente boa e o que seria um ambiente facilitador. A partir de onde estaríamos falando e onde e como seriam colocados esses dois conceitos? Seria? Sim, Minimamente? acho que sim. Ah, e do corpo enquanto. Porque eu acho que ainda que a parentalidade seja, ou esse ambiente seja suficientemente bom, ele vai ter limitações de acordo com esses marcadores, né, do corpo. Então, estaria dizendo que existem alguns limites, né, ou que essas questões são atravessadas por outras questões, de gênero, né, por exemplo. Fico pensando assim que a parentalidade pode ser a melhor possível, mas que existe uma sociedade que também espera algo daquele corpo enquanto mulher, né? Então é muito complexo, né? E essas cicatrizes elas podem ser deixadas por muitas, não só pela forma como a criança ambientalmente provida, né? O ambiente vai para além, né? Ele se expande. E aí, à medida que isso acontece, isso também vai ter seus próprios atravessamentos, né? Eu acho que é mais ou menos aqui o que eu estava elaborando, Ju, nesse sentido, porque nós estamos falando, né, de não reduzir os conceitos, que são esses dois conceitos muito falados, talvez os mais conhecidos da teoria, mas que não se reduz àquela família patriarcal, né, e não seria também de negar a existência de, mas Uhum. de olhar isso de uma forma muito subjetiva, há uma subjetividade nisso, e de uma forma também com uma visão mais ampla, percebendo que existem esses círculos que deveriam ser benignos e podem se tornar malignos, a depender de onde está essa criança que desce do colo da mãe, como diz o Winnicott, vai até o jardim, do jardim para a escola, da escola para a sociedade. Sim, exatamente. E que são círculos, né? E que são círculos pré-moldados, acho que também essa parte, né? Binários nesse sentido, com papéis, né? Porque a questão toda, que eu acho que é o grande problema, é que a gente pode, sim, a gente pode pegar a teoria e pensar ela a partir de qualquer sexo ou gênero dentro dos papéis maternos ou paternos. Mas a gente tem que perceber que a estrutura que moldou toda a teoria, ela tá dentro da divisão binária, né? Então ela toda deve ser questionada, ou pelo menos ter uma suspeita em relação a ela, né? Aquele olhar crítico, né? E ele vai criticar muito o complexo de Édipo à medida que o texto prossegue, né? Porque foi feito em cima de uma ideia bastante complicada, né? De binariedade. Então, é mais do que ampliar as possibilidades dos papéis, né? Talvez seria questionar os próprios papéis, né? Bom, o Preciado vai falar que da mesma forma que o Freud ele evocou um aparelho psíquico mais amplo que a consciência, ou seja, o inconsciente, é necessário hoje articular uma nova noção do aparelho somático do corpo, né, para levar em conta as modalidades históricas e externalizadas do corpo, aquelas que existem mediadas por tecnologias digitais ou farmacológicas, bioquímicas ou protéticas. Somatec está mudando, ou seja, o corpo ele não tem mais, na verdade, nunca teve o fim nele mesmo, né? Ele também sempre foi perspassado por dinâmicas de poder. Porém, a era que o Preciado considera que estamos vivendo hoje, ela seria extremamente complexa em termos dessas farmacopornografias, né? Que seriam, então, é, essas possibilidades e normalização, no sentido de que está muito normalizado socialmente, a administração de todas essas imagens, de todas essas drogas farmacológicas, que, na verdade, formam a masculinidade, né?
acho que aqui na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso agora. Ele vai falar que esse regime, né? Porque o conceito de farmacopornografia, ele na verdade, é do autor, né? E ele vai trazer que esse regime ele começou no período depois da Segunda Guerra Mundial. Então, marcado ali pela união entre a indústria farmacêutica e pornográfica no controle desses corpos e subjetividades. Por que a ideia da pornografia, né? Pela disseminação que aconteceu de imagens e possibilidade de usar essas imagens, inclusive para pedagogia, né? Ou seja, e aí é interessante pensar um pouco além da imagem, né? Porque a palavra já tinha esse papel, eu acho que Foucault pensou muito isso no sentido de que, por exemplo, os confessionários eram espaços onde muitas vezes não se confessava nada, mas se aprendia o que devia se achar errado, ou seja, se aprendia a prática. À medida que se controla o discurso, se incentiva o discurso, porque para controlar algo eu preciso saber o que está sendo controlado. Então, de certa forma, é uma super. E eu acho que essa é toda a curiosidade, o curioso da ideia do pânico gay, por exemplo, é que se fala muito nisso, né? Para se ter pânico, precisa se falar. Então, é muito curioso. E aí, à medida que a pornografia se expande, especialmente com a internet, a possibilidade de assistir isso de qualquer lugar e numa velocidade absurda, se controla muito esses corpos de subjetividade, se ensinando visualmente. Práticas, corpos corretos, forma como esses corpos se apresentam, enfim, reafirmando o que é ser homem, o que é ser mulher, como que se relaciona. E a mesma coisa as drogas, né, que aparecem. Então, o que que vem primeiro, né? Ah, as drogas, por exemplo, a pílula, o Prozac, ou mesmo problema para disfunção erétil, ou então a questão da masculinidade, a questão da feminilidade, né? O que que vem primeiro? É difícil de dizer. Então, enquanto antes o regime soberano tinha força, depois o disciplinar, a vigilância, né, com a ideia de panótipo e a observação, a ideia de ser observado sem se saber que está sendo observado, esse novo regime ele vai ser ainda mais complexo, ainda mais elegante, né? Ou seja, quando eu digo que a pílula ela me traz a liberdade sexual, eu esqueço talvez de que isso é uma droga, né? Que está sendo vendida, começa por aí, e também que teve um objetivo lá no início, né? Então esses hormônios, todas essa quantidade de possibilidades de performar nossas masculinidades e feminilidades hoje, elas dá uma ideia de um feedback performativo, né? Ou seja, é um eterno ciclo onde fica difícil saber onde começou uma demanda ou se criou uma nova necessidade, né? Quando a gente fala de tecnologia e design, a gente fala muito disso, né? Será que o iPhone ele criou, ele supriu uma demanda ou ele criou uma necessidade, né? Mesma coisa nesse sentido de farmacopornografia, né? Então, todas essas novas performances sexuais possibilitadas por esses remédios, ou mesmo essa ideia da felicidade, ou não se haver com a possibilidade de se estar triste, desconcentrado, estressado, cansado, deprimido, cria uma nova ideia de normalidade, né, de produtividade, orientada à produtividade, né? Então, ele vai questionar isso nesse sentido. Então, ele vai dizer que hoje o fazer a transição de gênero é estabelecer uma comunicação cruzada com esse hormônio, que vai eclipsar, né? Ou seja, vai tomar a frente do que outra hora chamariam de fenótipo feminino, e vai despertar uma nova genealogia, ou seja, é uma revolução corporal, né? Molecular. E aí, com isso, ele vai poder, na medida que ele vai criando o próprio corpo, recriando esse corpo, descolonizá-lo, né? E vai dizer que hoje os corpos trans, né, são assim como eram as colônias, né? Então, vão ser mortos com a mesma impunidade, né? Que se levanta uma nova ocupação, a psicologia e a medicina vão criar uma guerra dizendo de qual órgão é de quem, né? Cérebro, corpo, órgãos sexuais, e quem vai ditar como cada órgão trans deve ser, né? Nessa ideia. E a transição seria uma antigenealogia, né? Ele vai expressar genes que antes tinham
sido cancelados pela presença do estrogênio, agora com a testosterona, ele traz ele para o próprio corpo, né? Que teria permanecido em silêncio. E aí ele vai criar um futuro em si mesmo, né? Nas células do próprio corpo. Então, aqui basicamente explicando o que que eu comentei agora, acho que dá para passar rapidamente, mas essa ideia de que então o corpo vai possibilitar, né, trazer esses futuros silenciados, né, onde antes não se podia ter aquele corpo, agora ele vai apresentar a partir da testosterona, dos hormônios, enfim, e não só dos hormônios, né, mas a gente pensa tecnologia no sentido mais amplo, então do Packer ou do dildo, ou então das cirurgias, enfim, todas as possibilidades, né, de performatividade no próprio corpo. E encarnar futuros que não cabiam no passado. E aí aqui foi citado também no encontro anterior, que eu acho que é muito interessante, é pensar como as novas tecnologias podem ser aliadas, né, desses processos. Então, como a inteligência artificial, por exemplo, pode ajudar a criar esses futuros que não cabiam, né, no passado. Então, por exemplo, criando novas possibilidades de constituição familiares, né, que talvez no passado não existiam. Se a gente não tem um passado imagético que nos represente, a gente pode criá-lo agora, né? A revelia do que aconteceu no passado, né? Da violência com qual esses corpos foram impedidos, né? De serem. Então, é a mesma coisa que ele faz, né? Com a hormonização hoje em dia. Ele força essa possibilidade, né? De existência. E aí, outro exemplo que eu trago, mais simples, não conectado necessariamente, mais simples no sentido de não conectado à tecnologia necessariamente dito, mas os casais transcentrados, né? Então, não necessariamente o homem trans vai fazer papel de homem, a mulher trans vai fazer papel de mulher, e não necessariamente esses casais vão ser compostos por homens e mulheres trans, né? Então, eles não desviam da norma, eles criam outros mundos possíveis de cuidado e afeto. E aí, nisso, ele vai explicar o que ele entende como uma transição de gênero, que não é um mimetismo, né? Que seria um mau conceito para se pensar, porque ainda vai depender da lógica binária, ou seja, eu estou imitando ser homem, eu estou imitando ser mulher. A pessoa trans, ela não imita nada, né? Então, ele vai comparar a natureza, né? O crocodilo, ele não vai imitar o tronco dentro da água, né? O camaleão não vai imitar as cores do mundo. E ele vai dizer que ser trans é deixar de ser um crocodilo e se conectar com o futuro de sua planta, né? Para entender que o arco-íris pode se tornar uma pele. Ou seja, é uma outra coisa, né? Não é um tronco, né? É uma possibilidade a partir daquele animal, né? Não é a imitação, não é literalmente as cores do mundo, mas sim uma terceira coisa, né? E a pessoa trans enquanto também, não enquanto homem, não enquanto mulher, mas enquanto uma um jeito de escancarar para o mundo de que a diferença, né, o binarismo não faria sentido, né? Ou seja, de que tudo, né, seria uma grande xiste, né? Inclusive a performatividade da masculinidade e da feminilidade por homens naturais, entre aspas, e mulheres naturais, né? Acho que isso escancara essa é uma paródia, né, em si mesmo. Ô, Ju, Pode falar? volta ao slide, por gentileza, porque Claro. essa frase é muito bonita. Enquanto você toma água, ser trans é deixar de ser um crocodilo e se conectar com o futuro de sua planta, para entender que o arco-íris pode se tornar uma pele. Potente demais, né? É muito bonito, né? Obrigada, Ju, pode continuar. Ele é muito feliz, né, na forma como ele escreve. Bom, ele vai falar que então, no século XIX, a masculinidade, a feminilidade, a heterossexualidade e a homossexualidade, como imaginados no século XIX, aqui a homossexualidade enquanto desvio da norma heterossexual, como imaginados no século XIX, elas entram em colapso. E se não for um colapso, pelo menos uma desconstrução. E aí ele vai estabelecer três pontos. O primeiro, ele vai dizer que o regime da diferença sexual não é uma natureza nem uma ordem simbólica, mas uma epistemologia do corpo. E, como tal, é histórico e mutável. Ou seja, a gente pode recapturar em que momento foi inventado. É muito curioso falar dessa forma, mas né, em que momento foi inventada a heterossexualidade? Em que momento foi inventado ser mulher? Em que momento foi definido o que é ser homem? E mutável, ou seja, é possível mudá-lo.
Bom, ele vai chamar de epistemologia política do corpo porque não vai se limitar ao simbólico, né? Acho que aqui é toda a questão em relação a que nós falávamos da performatividade que a Butler resumiu essas ideias, né? Do gênero. Ele vai dizer que é para além disso, né? Então envolve práticas materiais, institucionais, é, que moldam diretamente esses corpos, né? Não é só simbólica, ela define na prática quem pode ou não ser reconhecido como sujeito humano. Aqui eu coloquei esse ponto exatamente para conectar com essa ideia dos corpos abjetos, né? Que é o segundo passo que a Butler dá nesse sentido, de definir esses corpos que não são humanos, né? Então, que são menos que humanos. Então, os corpos trans, eles entrariam nessa ideia, exatamente porque eles param de ser inteligíveis, né? Ou seja, é impossível eu falar de alguém sem gendrar ela, né? Sem colocar ela dentro de um gênero. E quando eu tenho um acontecimento de uma pessoa que não pode ser lida, ela não se torna mais humana, né? Ou seja, é uma coisa que precisa ser categorizada. Então, a gente não precisa nem entrar nessas questões de que esses corpos são matáveis, né? Nesses números muito tristes de expectativa de vida, mas a gente pode pensar na dificuldade simplesmente de pessoas não binárias de tentar se nomear, se documentar, se legitimar, nos sistemas oficiais, ou mesmo de terem simplesmente seus pronomes respeitados, né? E não enquanto menos importantes ou enquanto um adendo, né, que se faria, tudo bem, eu respeito, mas não existe, né, esse pronome ou não existe essa forma de se nomear, como se existisse, né, um jeito oficial, né? Então, quando ela se propõe e pede para estar fora da norma, os problemas começam a aparecer, né? Em segundo lugar, ele vai dizer que essa lógica começou a entrar em crise nos anos 40. Não só pela questão do feminismo e desses outros movimentos políticos de minorias dissidentes, mas também por novos dados morfológicos, cromossômicos e bioquímicos que tornaram a atribuição binária do sexo, no mínimo, conflituosa, se não impossível. Ou seja, começou-se a observar esses corpos, e esses corpos acho que também começam a encontrar suas próprias maneiras de contar suas histórias, de não serem invisibilizados, o que foi feito com eles, no sentido de corpos que foram conformados ao regime, né? Então, corpos, por exemplo, intersexo, ah, que foram violentamente reduzidos ao regime, né? No sentido de reduzidos em sua multiplicidade corporal a um regime. E outras, né, observações cromossômicas que começam a se fazer para além. Antes eu falei um pouquinho da bióloga Ana Falso Serling, mas existem outros pensadores que se propõem pensar para além desses objetivos, de necessariamente tomar como certo o masculino e feminino, né? E aí começam a perceber que não é tão simples assim, né? Que a coisa é mais complexa. E um ponto aqui que ele fala, né, é que a própria ciência contemporânea ela já reconhece que o XXXY não determina isoladamente o sexo e que essas variações hormonais e genéticas são bem comuns, né, não são tão complexas, né. Para além disso, também existem, né, como eu estava falando, a questão do reconhecimento legal dessas identidades, que começam nessa luta política, né, e de autodeterminação e questionam esse binarismo que então forçam, né, essa necessidade de serem vistas, né? E, em terceiro lugar, ele fala da mudança, né? Então, que essa diferença, ela tá provavelmente nos próximos 10 ou 20 anos, ela vai dar lugar a uma nova epistemologia, né? Uma nova noção e divisão da vida, de outra forma, né? Que compreenda, então, ah, as novas práticas de parentesco, as relações amorosas, as identificações de gênero, de desejo, sexualidade, nomeação, que, né, na fabricação de uma outra epistemologia do corpo humano vivo. É, então, ele propõe, né, em vez de simplesmente absorver um terceiro gênero ou um terceiro sexo, um novo modo de produzir conhecimento e organizar a vida, né, que vai reconhecer essa diversidade como princípio e vai recusar as ideias de que há formas naturais de ser homem e mulher e questionar essas estruturas de poder
que dita quem pode existir, falar e ser reconhecido, no sentido daquela ideia de corpos objetos que eu mencionava, né? Um outro dado interessante, né, assim, é bem filosófico, mas acho que é interessante pensar o quanto, à medida que a gente cria possibilidades outras que não a partir da reprodução heterossexual entre um suposto homem natural e uma mulher natural, quando a gente cria a possibilidade de gerar seres humanos de outras formas, a gente se obriga necessariamente a perceber que a gente não pode confundir a biologia com as normas sociais. Então, não há nada que torne o cromossomo de um heterossexual mais apto para a reprodução do que de um homossexual. Não importa se essa inseminação vai ocorrer do jeito que ocorrer, né? Ela não necessita mais da união entre um homem e uma mulher, né? Nem saber se aquelas duas pessoas envolvidas são hétero ou homo. É simplesmente uma recombinação cromossômica. Bom, então ele vai falar um pouco também da questão do paradigma científico, né? Que acho que é uma ideia que a gente fala quando a gente estuda a teoria winnicottiana, mas que aqui também se faz muito interessante, porque ele fala um pouquinho sobre como a gente acaba reduzindo a nossa visão quando a gente tem um paradigma, né? Ou seja, o paradigma ele não vai só estabelecer o que existe, o que não existe, mas ou a hierarquia, mas também a forma de ver a realidade, né? Por meio dessa linguagem que se cria, né? Então, a epistemologia ela é um fechamento cognitivo, né? Ou seja, ela não só dá respostas às perguntas, mas ela define as próprias perguntas que a gente pode fazer a nós mesmos. Ou seja, quando eu digo num formulário, quando eu pergunto num formulário se você é homem ou mulher, eu não estou só perguntando isso, eu estou definindo que você só pode ser isto, né? Então, esses paradigmas, eles são compromissos compartilhados. Ok, sem problema nenhum. Porém, eles vão se tornando ao longo do tempo inquestionáveis, porque eles se tornam invisíveis, né? Ou seja, é... quão curioso seria se eu chegasse e perguntasse num formulário onde estão as outras opções do homem ou mulher? É bem possível que a pessoa me olhasse e não entendesse nada, né, do que eu tô falando, porque aquela divisão ali, ela já está suposta como normal, né, como natural. Mas à medida que essa epistemologia ela vai se tornando incapaz de resolver a pluralidade humana, ou do nosso tempo, melhor dizendo, aí então é interessante que a gente pense, né, que ela nem sempre existiu, que ela está sujeita, como qualquer epistemologia, a críticas e mudanças. E essa mesma coisa pode ser pensada da linguagem, né? Tem alguns linguistas assim mais diversos que vão achar muito curioso, né, quando se diz, porque o todes foi inventado. Bom, mas o todos e o todas, então ele nasceu numa árvore, né? Não tem cabimento, né? Toda a linguagem, toda a divisão que a gente tem social, que tem o objetivo de diminuir a complexidade, de criar comunicação, tudo isso foi inventado, né? Então, como tal, a gente poderia mudar, né? E tá sujeito a ser necessário que se mude à medida que não serve, não é mais satisfatório, né? Ju, Pode eu falar. acho que eu posso fazer uma consideração aqui que traz essa necessidade da criação de novas palavras e para acompanhar essas mudanças sociais e eh, essas multiplicidades de ser, estar, permanecer. Nós tínhamos um estado civil, né, que era o casado. Então, só existia esse estado civil casado, pensando assim, mas também ou casado ou viúvo. Casado ou viúvo. Depois veio a possibilidade de ser casado, desquitado ou viúvo. Uhum. Depois veio a possibilidade de ser casado, separado judicialmente, viúvo. Depois, casado, divorciado, viúvo. E nós já temos agora um novo Código Civil prevendo como Estado civil o convivente, que vem da união estável, que já a Constituição considera como casamento, como a união familiar, como igual, né, ao casamento. Então, qual seria a nomeação? Não seria o cônjuge,
mas seria então o convivente, ou seja, criamos uma palavra para essa nova situação que se apresentou, não tão nova assim, diga-se de passagem, o direito é bem atrasado, mas criou-se uma palavra, não existia. Quando entrar em vigência, né, esse novo Código Civil, se aprovado for, e eu acredito que sim, nós teremos essa figura. Então, qual o seu estado civil? Não será mais hoje como se coloca, solteiro, tendo uma união estável, será convivente. Muito legal. É. E a necessidade disso existir para que essas pessoas possam existir, né? Para que sua configuração possa existir. Porque muito se fala também da razão pelo qual queremos mais complexidade, né? E como se isso criasse a complexidade, não isso ajudasse a nomear a complexidade humana, né? Ou seja, não é algo, não vem na frente da complexidade, mas sim vem para que mais pessoas possam existir, né? De fato. Pronto. Então. Ele vai contar, né, que a mulher não existia antes como uma subjetividade soberana, existia uma ideia de um paradigma de monossexo que ampara o que ele estava falando. Então, nessa época, o corpo feminino era representado como uma variação hierarquicamente menor que o masculino, mas à medida que, por exemplo, Aristóteles escreveu, né, que ele reforçou essa ideia dizendo que mulheres eram naturalmente inferiores e que o papel na reprodução era passivo, ou seja, nesse momento ainda se pensava a mulher enquanto macho incompleto. E aí isso sustenta a ideia da mulher enquanto não existia enquanto uma subjetividade plena. Porém, à medida que se evolui esse pensamento, se foi se percebendo que havia mães em potencial. Então, a menstruação, a capacidade de gerar, que vai definir a feminilidade. E aí vão se pensar né, a ideia de ser mulher. E mais tarde, só a forma dos genitais. Então, nesse primeiro momento, era a gestação que chamava atenção, né, a produção de força de trabalho. E a genitalidade como índice anatômico político é uma invenção mais recente. Por mais absurdo que isso pareça, né? Mas a descrição e a ideia de divisão a partir do genital é mais recente. Tem seus próprios problemas também no que a gente estava mencionando da diversidade, que existe não só dois genitais, mas é mais recente, né? Essa ideia é mais recente do que a anterior de monossexo. Ô, À Ju, medida. Pode falar. desculpe, Desculpa. eu não vou me conter aqui. Não Porque fale, a fale. ideia da mulher como um homem invertido seria então uma relação homossexual, né? Nunca tinha Eu, eu pensado não me, por esse eu não lado. me conteria, eu não me conteria. É. Eu gosto muito desses desenhos da Idade Média em especial, assim, porque é muito maluco tu pensar que, tipo assim, ninguém se deu o trabalho de olhar de fato, ou porque não se tinha esse objetivo, né? Pra quê? Pra quê se o homem é universal, né? Então eu penso a partir dele, né? Que era bem aquela charge da Laerte, assim, eu penso a partir do universal, e aí se eu penso a partir do universal, esse aqui necessariamente falta alguma coisa, né? Eu não penso que é um corpo diferente. Daí depois, a partir da estética da diferença sexual, então, vai contrastar os supostos dois corpos, e aí vai pensar no trabalho produtivo masculino e a domesticidade reprodutiva feminina. Esse ponto é importante porque dá para perceber como a ideia da mulher passiva de Aristóteles, ela sobra aqui. E ela sobra, mas sobra de um modo conveniente, né? Então, o trabalho ele se torna importante e produtivo, e a reprodução algo mais doméstico, né? Não tem nenhuma lógica necessária nisso. Essa forma de ver não era a única possível, mas ela é interessante, né? Por quê? Porque esses corpos eram muito potentes, né? Produziam outros seres humanos, então tinham que ser controlados. E aí começa a se estabelecer essas supostas diferenças sexuais, né? E, né, numa época onde um único corpo humano vivo podia ter legitimado o acesso das mulheres ao aparelho e ao governo, de governo e à vida pública, política. Ah, então, a psicanálise ela acaba sendo inventada exatamente nesse momento, onde estão se cristalizando essas grandes diferenças raciais e sexuais, né? Então, raças evoluídas, raças primitivas, homens e mulheres definidos como anatomicamente diferentes e complementares,
E aí, figuras paternas e maternas, né? A ideia da instituição familiar burguesa, a heterossexualidade e a homossexualidade mais tarde, né? Normal e patológico. Então, só para finalizar essa primeira parte, essa parte aqui, a epistemologia, ela não é externa da psicanálise, ela é uma condição interna, né? É imanente de toda a teoria da psicanálise da sexualidade, ou seja, a psicanálise nasce dentro dessa ideia, num momento de ascensão dessas ideias, né? Então, ela tá tudo que existe dentro da psicanálise, organização da libido, atividade, passividade, inveja peniana, complexo de castração, né? O Édipo, histeria, falando só para citar um também bastante claro, onde isso fica bastante claro, né? Tudo isso está dentro da ideia de uma epistemologia da diferença sexual, né? Para conectar toda a teoria do Preciado com a psicanálise, que era o assunto da palestra. Ou seja, a psicanálise ela não está fora, né? Não é como se fosse assim, ah, não, nós somos isentos, né? Não, estamos muito bem colocados dentro desse sistema, né? E aí, a psicanálise, então, ela faz algo que não tinha sido conseguido ainda ser feito, ou seja, ela vai inventar uma técnica de linguagem sobre a sexualidade, inocular um senso de identidade sexual e gênero normal patológico, dar uma explicação patriarcal e colonial aos sonhos e formar pouco a pouco esse núcleo de identificação binária baseado na autoficção. Ou seja, vai tornar isso linguagem, de certa forma, né, nesse primeiro momento. Então, essa ideia de cura pela fala, inconsciente, vai estar muito conectado a tornar tudo isso lógico e falado, né? Enfim, só para finalizar essa parte, ele vai questionar, né? Então, nunca se questionou a homossexualidade como desvio da norma. Então, como explicar que até muito recentemente, algo muito banal, né? Não existia psicanalistas que identificassem publicamente como homossexuais, né? E ali ele pergunta, né? Quantos psicanalistas homossexuais tem aí, né? Não que isso fosse importante a resposta, mas era para mostrar o quanto que isso realmente ainda é algo complexo, né? De ser admitido ali por alguém que está querendo essa legitimação enquanto psicanalista.